Olá, meus queridos irmãos, um bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo este vídeo. Aqui é o Ilquias, do canal Ilquias Magal, falando com vocês. Uma importante informação, como eu tinha prometido lá no Telegram, vou deixar o link do grupo aí para vocês. A outra matéria que é importante, né? Por que que o sistema tá dando sinais claros aí de que ele vai rachar, ele vai quebrar? Nós estamos diante da maior crise de todos os tempos. E eu expliquei no vídeo anterior. Inclusive, vou criar uma playlist só tratando sobre isso, né? Irmãos, o que eu vou falar sobre os Estados Unidos da América agora, essa matéria também desse site da Sputnik, né? E o tema tá aí, ó, como a extensão do teto da dívida dos Estados Unidos pode impactar o futuro do governo Biden. Não só o futuro do governo. Ontem foi votado na Câmara, né, dos Comuns nos Estados Unidos o aumento, a ampliação ou não do teto de gastos. Por quê? Se E foi muito dividido, foi 50 democratas votaram a favor contra 48 recusas dos republicanos, ou seja, para que fosse aumentado, né, o teto de gasto do governo americano. E o aumento foi de 480 bilhões de dólares. Porque se não fosse aprovado, né, que agora a votação vai para o Senado, até posta em sanção pelo Biden. Então, se não fosse aprovado, seria pela primeira vez na história os Estados Unidos iria dar um calote. Quando eles aumentam isso aí, não é para pagar a dívida, mas eles estão pagando apenas os juros da dívida, porque a dívida total dos Estados Unidos hoje está na casa dos 28 trilhões de dólares, a dívida pública americana. E você imagina que se os Estados Unidos não pagar, isso vai representar uma queda nos rating americano. O que é o rating? É a nota de crédito. Significa que os Estados Unidos vai se tornar pela primeira vez não é mais um bom pagador. Então a confiança do mercado cai, o preço dos ativos, o preço dos ativos, né, norte-americano, dos títulos americanos vão cair numa derrocada muito grande, o dólar pode vir a quebrar e isso vai se tornar um caos nos mercados no mundo inteiro, porque vão ver a nação mais poderosa da Terra, a que até os dias de hoje foi a mais segura de se colocar ativos, dando um calote. Você imagina, não consegue mais arcar com as suas dívidas, você imagina o terror que virá sobre o Estado. E juntando com o que eu já falei do que está ocorrendo lá no dragão asiático na China, né? Então vocês vão ver que o sistema está próximo do colapso. Vamos ler a matéria? A negociação de um novo valor para o limite da dívida mediado no Senado entre republicanos e democratas gerou fortes debates sobre o futuro do governo Biden e da economia americana. A Sputnik Brasil entrevistou analistas para entender melhor este contexto. Na semana passada, o Senado dos Estados Unidos aprovou um acordo para elevar temporariamente o limite da dívida do governo de 28,4 trilhões de dólares, com o intuito de evitar o risco de um calote histórico deste mês de outubro, conforme noticiado. Agora o projeto segue para a Câmara dos Representantes, que amanhã, dia 12, precisa aprová-lo antes que o presidente Biden possa promulgá-lo. Olha só, a solução encontrada permite um aumento de 480 bilhões de dólares, em reais dá 2,6 trilhões, que elevará o limite da dívida para 28,9. Vamos lá. No entanto, a medida é temporária e segue válida até dia 3 de dezembro. Ou seja, se até o dia 13 de dezembro deste ano de 2021 não for feito um novo acordo para que o governo emita mais dinheiro para os Estados Unidos pagar as suas dívidas, os juros da sua dívida pelo menos, então não vai haver dinheiro. Então o governo vai ter que ser paralisado e se não houver recurso para pagar a dívida, nós vamos ver um calote sendo dado aí. E hoje, os governos do mundo inteiro, por conta desse flagelo que está afetando o mundo aí, né, o bichinho que está matando diversas pessoas, o mal do século, já debilitou muito as nações, né, vamos colocar assim.
E as nações, para manter o mercado funcionando, eles emitiram dinheiro, estão tirando dinheiro do nada e jogando dinheiro na economia de forma irresponsável. E aí, para isso, você emite os títulos, só que o próprio governo compra, né, os títulos das empresas e o etc e tal, e vai mantendo o mercado emitindo dinheiro para segurar o preço dos títulos e inclusive das empresas lá em cima. Por isso que o preço das empresas, incluindo aí as big techs, esses preços exorbitantes, eles não são reais, tá bom? E não são reais. Se os Estados Unidos deram um calote agora em dezembro, na virada do ano, e realmente não for aprovado, aí nós podemos ver realmente um caos mundial, porque você imagina que tudo, né, o valor das coisas como estão hoje, quando o dólar deixar de ser essa moeda, por exemplo, não conseguir mais pagar suas dívidas, se os Estados Unidos perderem uma nota de crédito, e é assim que funciona. Vamos lá, como é que funcionam as notas de rating, né? É o triplo A, os Estados Unidos ele é 3A. A. É a melhor nota que existe, eles nunca deram calote. Até porque o mercado no mundo inteiro, né, usa o dólar é a moeda em vigor aí que transita no comércio mundial. Só que vamos supor que os Estados Unidos de repente perde um A e se torne AA, né? Ou seja, opa, não é mais seguro por ali. Se o dólar, que é a moeda mais segura do mundo e que todas as nações o utilizam, deixa de ser seguro, significa que então que se os Estados Unidos caem, todas as outras vão cair. Por quê? Porque todos os governos estão seguindo o mesmo ritmo de emitir dinheiro e segurar as economias, colocando dinheiro a vento e polpa para segurar os ativos e as empresas com valores altos e manter as economias de pé. Se os Estados Unidos, a moeda deles já não está valendo mais nada e perde esse poder, começa a dar calote, então eu não tenho mais confiança no sistema inteiro. E uma crise de confiança no sistema significa que todas as nações vão à bancarrota, vão ter um caos generalizado. E aí que vai entrar, né, fatores importantes da economia mundial. Por que isso é tão importante acontecer nos nossos dias? Você acha que vai acontecer? Claro que vai acontecer. E o que isso significa? Significa que o preço das coisas, inclusive das casas, né, que nós vamos ver uma crise imobiliária, já que está aí milhões de casas sendo construídas, mas não tem comprador, não tem como vender, não é? Não tem donos, ninguém quer pegar. Ou seja, é uma bolha, uma mentira. E aí você acha o que vai ocorrer, né, com isso? Esses homens aí, por exemplo, com bilhões na conta, ou só os governos que vão estar de pé, eles vão comprar tudo a preço de banana e aí você vai acordar num sistema onde nada mais é seu. É por isso que está lá no site do Fórum Econômico Mundial, uma das matérias, um dos artigos escrito: você não terá nada e mesmo assim será feliz. Quem tem essa ideia do maligno, né, de comprar a terra toda por preço? Nós estamos vendo a maior das ações, corroborando com Daniel capítulo 11, versículo 39. O homenzinho que debilita as nações, o anti-messias, o anticristo, o príncipe perverso, está fazendo acontecer uma das maiores ações que vai levar o seu governo. Eu quero lembrar outra coisa, viu, irmãos? Nessa semana foi aprovado por 130 nações no encontro aí na ONU, onde eles aprovaram o imposto global, né? O imposto de 15% sobre as empresas e sobre todas as nações, onde quer que seja, né, onde tiver uma empresa, seja ela grande, porque eles precisam desse dinheiro para alimentar esse grande Estado que vai erguer isso aí, justamente porque que foi feito isso para também acabar com os paraísos fiscais. Não haverá nenhum lugar onde o seu dinheiro não será controlado e não haverá também concorrentes para quem já está no poder. Imagina que quem está começando agora e achar que um dia vai chegar lá e dominar o pedaço, não vai mais. Aqui acabou essa era, tá bom? Tudo em nome
da igualdade, para promover a igualdade entre as pessoas, a agenda verde e tudo mais, tá bom? Que golpe que as nações estão tomando. Que loucura em que o mundo entrou. E aí, esta decisão aqui, ó, válida até o dia 3 de dezembro, 3/12. Tá bom? Esta é a nossa data aí para ver se o governo americano vai aprovar um novo pacote aí, um novo teto para mais gastos, para que o governo continue pagando sua dívida e mantenha o sistema inteiro de pé. Porém, se o sistema não pagar, se não for aprovado na Câmara e no Senado pelos democratas e republicanos, a maioria, então nós vamos ter os Estados Unidos aí parando o seu governo, nós vamos ver acontecer então um caos no sistema, né? O medo de, com certeza, não dar conta de pagar suas dívidas. Bom, essa é a informação dessa manhã, desse dia para vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Se preparem, se preparem. Bom, os próximos vídeos eu quero falar para vocês aí, né? Outro plano deles, que é o apagão mundial. Vocês viram aí, a China tá tendo apagões, o Líbano ficou 24 horas na escuridão total, tudo porque tá faltando combustíveis. Tá faltando combustíveis, tá faltando navios para entregar, tá? E países como a Rússia e a OPEP estão se recusando a produzir mais petróleo, porque justamente por causa dos preços, para não reduzir preços, mas para continuar aí com essa agenda louca deles e um monte de fatores que agora nesse vídeo nós não vamos entrar aí em detalhes. Porém, se preparem, porque o próprio presidente do Brasil aí, né, o Bolsonaro, já falou que ele não recusa, né, dizer que pode haver sim apagões no Brasil por conta da falta de chuvas, a crise hídrica e também por causa do preço dos combustíveis, a necessidade de explorar materiais aí para manter nossas usinas em pleno funcionamento. Os dias, irmãos, os dias são maus. Culpando a humanidade, eles estão seguindo uma agenda extremamente louca, mas que na verdade é algo que o Senhor já tinha avisado. A inversão vai acontecer, mas nós precisamos nos preparar, né? Nos preparar da maneira mais correta possível. Que Deus os abençoe até o próximo vídeo, se o Senhor permitir.